E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos de volta ao canal Tática Concurso. Chegamos à nossa aula 2 sobre o Estatuto dos Servidores de Londrina. E hoje o papo é reto. A gente vai mergulhar nos direitos, vantagens e licenças. O nosso foco aqui é 100% tático, naquilo que a banca ama de paixão cobrar. A meta é gabaritar tudo sobre esse tema. Então, bora lá! Olha só o nosso roteiro de hoje, o verdadeiro mapa da mina para aprovação. A gente vai começar matando a charada. Vencimento é a mesma coisa que remuneração? Depois, vamos detalhar as indenizações e auxílios. Em seguida, um ponto que derruba muita gente: licenças, com todos os prazos e regrinhas. Vamos falar da tão sonhada estabilidade e, para fechar, tudo sobre deveres, proibições e as consequências, responsabilidades e penalidades. Pessoal, cada tópico desses é uma questão de prova esperando para ser resolvida. Foco total, hein? Então, vamos começar pelo começo, com o clássico das provas: vencimento versus remuneração. Parece uma coisinha boba, né? Mas olha, a confusão entre esses dois conceitos é uma armadilha que derruba muito candidato bom. Entender isso direitinho é a base, é o alicerce para a gente entender toda a grana que o servidor recebe. A pergunta é: vencimento e remuneração são a mesma coisa? A resposta é um gigantesco não. E é justamente aí, nesse não, que a banca monta a pegadinha. Mas pra gente é a oportunidade de passar na frente de todo mundo. Então vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas, olhando direto na lei. Olha que simples que fica quando a gente coloca assim. O artigo 140 diz que vencimento é o valor base, o salário puro do cargo, aquele valor fixo que está na lei. Pensa que é o esqueleto da grana. Já o artigo 141 explica a remuneração. E o que é ela? É o corpo inteiro. É o vencimento mais todas as vantagens que vêm junto, sabe? Gratificação, adicional, tudo isso. Para nunca mais errar, anota aí a nossa fórmula tática. Remuneração é igual a vencimento mais vantagens. Acabou, não tem mais como confundir. Beleza, já entendemos a base. Agora vamos ver como essa remuneração pode, digamos, engordar um pouquinho. É aqui que entram as indenizações e os auxílios. E um detalhe importante, essa grana não é para pagar pelo trabalho, tá? É para compensar alguma despesa que o servidor tem por causa da função. Vamos dar uma olhada nos principais. O artigo 163 lista esses auxílios e tá tudo mastigadinho aqui pra gente, vamos lá. Diferença de caixa. Isso é para quem mexe com grana, com o numerário, né? Para cobrir qualquer eventual furo. Salário família, como o nome já diz, é uma ajuda por dependente. Tem o auxílio transporte, para ajudar no custo do deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. E, por fim, o auxílio funeral, que é um apoio no momento bem complicado. O que a banca faz? Joga uma lista e pergunta qual deles é um auxílio pecuniário. Então, vale a pena memorizar esses 4. Ok, pessoal, agora respira fundo, atenção total aqui. A gente está entrando no parquinho de diversões da banca examinadora, as licenças. É aqui que eles adoram criar pegadinhas, com detalhes de prazo, de regras, cada vírgula conta. Um dia mais, um dia menos, e a questão já era. Então, vamos com calma para dominar os pontos que mais caem. Olha bem para essa tabela do artigo 79. Isso aqui é a pegadinha em forma de lei. Licença por luto, que também chamam de licença nojo, o prazo muda conforme o parente. Anota aí, são 7 dias seguidos para o núcleo familiar mais próximo. Quem? Cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos, avós e netos. Decore essa lista. Agora, para os outros, bisavós, tios, sogros, o prazo despenca. É só o resto do dia, mais o dia do enterro. A banca vai fazer uma salada de parentes para tentar te derrubar, mas a gente não vai cair nessa. E tem mais, outro ponto que dá nó na cabeça de muita gente, a licença para cuidar de parente doente, lá no artigo 104. A sacada aqui é que a remuneração vai diminuindo com o tempo. Funciona assim, ó. Até 3 meses de licença, o salário vem inteiro. Beleza. Passou de 3 e foi até 6 meses, opa, já tem um corte de 1/3. De 6 a 12 meses, o corte é maior, 2/3 a menos. E depois de 1 ano? Aí já era, fica sem remuneração. A banca adora colocar um probleminha. Fulano tá no 7º mês de licença. Quanto ele recebe? Com esse esquema na cabeça, a resposta sai na hora. Beleza. Agora vamos falar do sonho de consumo de todo concurseiro, a estabilidade. Aquele direito sagrado de permanecer no serviço público. Mas como é que se chega lá? E depois que chega, é para sempre mesmo? Não tem como perder? Vamos ver isso agora. O número-chave é esse aí, 3. 3 anos. Grave bem isso. O artigo 70 é claro, o servidor concursado vira estável depois de 3 anos de trabalho de verdade.
de efetivo exercício. A banca vai tentar te confundir com 2, com 5, mas não, são 3 anos. Esse número tem que estar na ponta da língua. Mas calma lá, estabilidade não é um cheque em branco, não é imunidade total. O artigo 70, no parágrafo 1º, lista situações em que o servidor estável pode sim perder o cargo. Isso despenca em prova. São 4 casos. Primeiro, uma sentença judicial que não tem mais recurso. Segundo, um processo administrativo que garanta ampla defesa. Terceiro, se a avaliação de desempenho for ruim, insuficiente. E quarto, uma questão mais ampla que vem lá da Constituição por excesso de despesa com pessoal. O mais importante é entender o seguinte: a perda do cargo nunca é do nada. Sempre precisa de um processo formal com direito de defesa. Até agora, a gente falou muito de direitos, né? Mas ser servidor público é uma via de mão dupla. Também existe um monte de deveres e proibições. Afinal, o cargo exige uma postura correta, ética, sempre pensando no bem público. Vamos dar uma olhada no que o Estatuto considera a espinha dorsal da conduta de um servidor. O artigo 202 traz uma lista desses deveres. Eu separei aqui os que mais aparecem. Olha só: cuidar do patrimônio público, economizar material, sabe? Ser leal à instituição, manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa, ou seja, ser honesto, tratar todo mundo com educação, com urbanidade e, claro, atender o público bem e rápido. Pode parecer meio óbvio, né? Mas a banca adora pegar um desses deveres e transformar em alternativa de questão. E isso não é só papo de lei, não, isso vira prática. A própria Prefeitura de Londrina tem um programa de integridade, por exemplo. Isso mostra que aquele dever de ser íntegro, que parece uma coisa abstrata, se transforma em ação de verdade, em política pública. No fim das contas, a integridade é o que sustenta tudo. Tá, mas e se o servidor pisa na bola, se ele não cumpre um dever ou faz algo que é proibido? Aí, meu amigo, a gente entra no terreno das responsabilidades e das penalidades. Agora o papo fica sério, porque a gente vai falar das consequências que os atos podem gerar. Esse artigo, o 125, é fundamental. Ele fala da tal independência das instâncias. O que é isso na prática? Significa que uma única mancada do servidor pode dar origem a 3 processos ao mesmo tempo, um em cada área. Um processo administrativo, um processo civil e um processo penal. E o pior, eles são independentes. Uma punição em um não impede a punição no outro. Elas podem se acumular. É pesado. Mas a administração pública também não pode demorar uma vida para punir, né? Existe um prazo que a gente chama de prescrição. O artigo 223 define isso. Funciona assim: para faltas mais leves, tipo as que dão advertência ou suspensão, o prazo é de 2 anos. Para as faltas graves que podem levar a uma demissão, o prazo é maior, 4 anos. Agora, atenção total no detalhe tático. E se a falta do servidor também for um crime previsto no Código Penal? Aí o prazo de prescrição da punição administrativa vai ser o mesmo prazo do crime. Essa exceção é ouro para a banca. Certo, a gente já sabe os prazos, mas a pergunta que vale ouro é: quando esse reloginho da prescrição começa a contar? A partir de que momento? A lei não é super clara e foi preciso que os tribunais decidissem isso. Quem sabe essa resposta já está num outro patamar de preparação. E aqui vai a dica de ouro. Pega o caderno e anota. De acordo com a súmula 635 do STJ, o prazo não começa a contar quando um colega de trabalho descobre a falha ou quando sai uma fofoca no corredor. Não. O cronômetro só dispara quando a autoridade que tem o poder de abrir o processo administrativo fica sabendo do fato oficialmente. Entendeu a diferença? Não é qualquer um saber, é a autoridade competente saber. Esse detalhezinho separa quem passa de quem fica pelo caminho. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos para o nosso resumo tático. É aquele momento de juntar todas as peças, de garantir que o mais importante ficou gravado na memória. É a nossa revisão final para chegar na prova com tudo fresco na cabeça. Vamos lá, rapidinho, para não esquecer mais. Primeiro, remuneração é o vencimento mais as vantagens. Ponto. Segundo, licença por luto, 7 dias para os parentes próximos e olho vivo com as exceções. Terceiro, estabilidade. O número mágico é 3 anos, mas não é absoluta. Quarto, responsabilidade. As esferas são independentes, lembra? Civil, penal e administrativa podem correr juntas. E por último, prescrição. O prazo só começa quando a autoridade competente fica sabendo. Pronto, esse é o mapa mental para gabaritar. E, para a gente terminar, fica aqui uma reflexão.
A gente vê um monte de artigo, prazo, regra, mas no fundo, tudo isso se resume a uma palavra: confiança. De todos aqueles deveres que a gente viu, qual deles é a base, o pilar que sustenta a confiança que as pessoas têm no serviço público? Fica aí o pensamento, porque no final não se trata só de passar numa prova, mas do papel que se vai exercer na sociedade. Curtiu essa aula tática? Deixe seu like, tapa, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber mais aulas. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que está focada nos estudos. Envie este vídeo para ele agora. Juntos somos mais fortes. Até a próxima aula e bons estudos!